Esse texto que nós lemos, Lucas, ele é o escritor de Atos dos Apóstolos. Lucas era um historiador e ele que escreveu o livro de Atos, que relata a história da igreja. E Lucas, ele começa o livro de Atos falando dos acontecimentos depois da ressurreição de Jesus. E eu creio que esses 40 dias aqui que os apóstolos, os discípulos passaram com Jesus, foram maravilhosos, foram fabulosos, porque Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, e com a morte de Jesus, foi a esperança dos discípulos, porque eles tinham deixado tudo, tinham ido após Jesus, e Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E disse o texto que os discípulos estavam reunidos em um lugar com temor, com medo das autoridades romanas e judias, que pudessem fazer com eles o mesmo que fizeram com Jesus. Eles estavam ali num lugar encerrado, e Jesus se apresenta no meio deles e traz uma palavra tremenda. Jesus se apresenta e fala: olha, paz seja convosco. Paz seja convosco. E aí começa esse tempo que Jesus esteve aí com os apóstolos, com os discípulos, por esse período de 40 dias. O texto aqui, Lucas fala, ele não entra em detalhes, mas ele fala que nesse tempo o Senhor Jesus começou a ensinar-lhe muitas coisas concernentes ao reino de Deus, aos mistérios da palavra de Deus, do reino de Deus. E Jesus, ele anunciou aos seus discípulos que ia vir um novo tempo. Ele falou para eles, no versículo 4 e 5, ele fala: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, porque vocês se recordam que Jesus tinha ordenado, nos 4 evangelhos nós vemos isso, a grande comissão, Jesus ordenando que eles deveriam ir por todas as nações, por todos os povos, anunciando o reino de Deus, anunciando o evangelho. Mas Jesus aqui, ele fala para eles: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, vocês ficam aí e esperem a promessa do Pai. Que promessa é essa? Essa promessa já tinha sido anunciada pelo profeta Joel há muitos anos atrás, lá no Antigo Testamento. O profeta Joel, ele anunciou sobre esse novo tempo, em que o Espírito Santo, ele ia ser derramado sobre toda a carne. E Jesus, ele está falando: olha, chegou o tempo de cumprir essa promessa. O Pai, ele vai cumprir essa promessa. E ele falou: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, até que venha o cumprimento dessa promessa. E aí Jesus, ele fala algo muito importante, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus estava falando: olha, a promessa que Joel anunciou e que João o Batista também, ele anunciou, está para se cumprir. Porque João Batista, ele falou: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas está vindo alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui agora o Jesus está anunciando o cumprimento dessa promessa de João Batista. João Batista falou: olha, vem alguém maior que eu. Jesus falou que nos nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Mas João Batista, ele declarou: olha, vem alguém maior que eu não sou digno de desatar as atalhas. Por que Jesus era maior que João Batista? Porque Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Amém? O Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é estrela da manhã. Amém? A palavra de Deus fala lá em Apocalipse: chegará um dia que todos, sem exceção, vão ter que se dobrar diante dele e confessar que ele é o Senhor. Todos,
Aqueles que confessaram Ele, aqueles que seguiram Ele, que adoraram a Ele, mas também aqueles que perseguiram os cristãos, que mataram, que negaram, que maltrataram os filhos de Deus. Vai chegar esse dia que eles vão ter que se prostrar e reconhecer que Jesus é o Senhor e que Jesus é Deus. Todos sem exceção. Por isso que Jesus era superior a João. Por isso que João declarou: olha, ele vem e eu não sou digno de desatar as sandálias. E o batismo dele é superior ao meu, porque eu batizo para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Mas os discípulos, eles não entenderam muito bem nesse novo tempo que Jesus estava anunciando. Porque eles questionaram a Jesus e perguntaram: Senhor, será que é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Porque nesse tempo Israel estava submisso a Roma. Roma, o Império Romano, dominava todo o mundo conhecido daquela época. E dominava a nação de Israel. E eles esperavam que ia vir o Messias, o libertador, e esse libertador ia libertar eles do jugo de Israel. Os discípulos, os apóstolos, ainda que tiveram muitas experiências tremendas com o Senhor Jesus, mas eles ainda estavam com uma visão natural, uma visão humana. Porque aquilo que Jesus estava anunciando era muito mais importante, muito mais superior do que aquilo que eles estavam pensando. O Senhor Jesus, ele falou: olha, vocês não muito depois desses dias, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo 8, que nós lemos, o Senhor, ele fala: olha, vocês vão receber do meu poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em todas as partes do mundo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é isso que o Senhor Jesus estava anunciando? É interessante que nós vivemos uma época que as pessoas, elas não estão mais sedentas pela presença do Espírito Santo. Elas não estão mais sedentas por ser governadas, por ser dominadas pelo poder do Espírito Santo. E tem um texto no Antigo Testamento que ilustra muito aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, em que o profeta Jeremias, ele declara assim: horrorizai-vos os céus, horrorizai-vos a terra. O profeta estava admirado, e ele declara: olha, está acontecendo algo incrível, o meu povo está deixando as fontes de águas vivas, estão cavando para si cisternas que não retém água, que não dão água, que não tem nada. Eles estão abandonando a fonte de água viva que sou eu, e estão buscando, cavando para si poços que não têm água. E isso é o que está vivendo hoje a nossa geração. E muitas vezes, nós, os líderes da igreja, por essa falta de sede, e muitas vezes por essa falta da manifestação do poder sobrenatural na igreja, nós temos que criar um monte de distrações na igreja, um monte de eventos, para manter os crentes na igreja, para manter as pessoas fiéis assistindo à igreja. Então temos que ter uma igreja agradável, criar um monte de evento, um monte de coisa, para que os crentes possam vir e possam ter o desejo de voltar novamente. Nós necessitamos que o Senhor faça de novo. Amém? Da mesma forma que Ele cumpriu a sua palavra, a promessa do Pai, na igreja primitiva, no capítulo 2 de Atos, nós podemos presenciar ali, Lucas, ele relata o cumprimento dessa promessa. Ele fala que os discípulos estavam reunidos, eles estavam ali unânimes, orando, buscando a presença de Deus, e de repente, como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Foram repartidas línguas como de fogo, disse lá.
E as pessoas que estavam ali ficaram admiradas, pensando que eles estavam bêbados, porque nunca tinham visto algo igual, porque nunca na história tinha acontecido algo semelhante ao que aconteceu naqueles dias. Mas a promessa de Jesus desse novo tempo estava se cumprindo. O poder do Espírito Santo estava sendo derramado sobre a vida dos seus discípulos. E como consequência do derramamento do Espírito Santo, a vida dos apóstolos, elas foram transformadas. Amém? A vida dos apóstolos foram transformadas. Antes do Espírito Santo, nós podemos ver um Pedro que negou Jesus 3 vezes. Mas ele não negou Jesus, não porque ele não amava Jesus, porque era medroso. Como dizia o falecido irmão Walter, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E Pedro, ele declarou: Senhor, se for necessário, eu vou contigo até a morte. Mas quando ele estava ali, com aquelas pessoas ali que arrestaram a Jesus, próximo a Jesus, que as pessoas questionaram ele, perguntaram para ele: olha, você é um deles, você andava com ele. Ele negou 1, 2 e 3 vezes. E aí o galo cantou. E aí Pedro se entristeceu porque ele amava Jesus. Ele percebeu que Jesus havia advertido ele, mas ele não vigiou. Mas porque ele era medroso, ele tinha medo da morte. Ele tinha medo de padecer as mesmas coisas que Jesus padeceu. Por quê? Ele era um discípulo de Jesus, mas ainda faltava o poder do Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus falou: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, porque a partir do momento que vocês se ausentem de Jerusalém e saiam para anunciar o reino de Deus, vocês vão viver situações, circunstâncias que vocês somente cheios do meu poder vão poder continuar e ir para frente. Vocês vão poder perseverar. E Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, a vida dele foi totalmente transformada, porque ele começou a pregar. Lá mesmo no dia de Pentecostes, ele se levantou e pregou e se converteu como 3.000 pessoas, e ele saiu pregando e prenderam ele. E falaram para ele: olha, ameaçaram ele: você tem que parar de falar desse nome, você tem que parar de pregar o Evangelho. E a resposta dele foi: o mais importante para mim é obedecer a Deus do que a vocês. Não importa o que vocês vão fazer comigo. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. E a palavra testemunhas no original, no grego, significa justamente isso, mártire. É você estar disposto a ir até as últimas consequências por causa da sua fé, por causa daquilo que você crê. E não somente a vida de Pedro, mas a vida de todos os apóstolos foram transformadas. Ali no Getsêmani, os discípulos, eles abandonaram a Jesus. Fugiram daquele lugar e abandonaram. Mas se você estuda a história da igreja, você vai perceber que todos esses discípulos que ali o abandonaram, todos eles foram martirizados. Todos eles foram até as últimas consequências. Mas o que mudou na vida desses homens é que antes eles estavam lutando na sua força, na sua vontade. E depois eles foram revestidos da plenitude do poder de Deus. E a vida deles foram totalmente transformada. E eu quero dizer para você, você necessita desse novo tempo. Existem pessoas que são dominadas pela ansiedade. Tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa. Sabe que essa pessoa necessita ser cheia do poder de Deus. Ser cheia do poder de Deus. Nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Nós necessitamos que esse novo tempo que o Senhor Jesus anunciou, que foi
anunciado por Joel, por João Batista, ele venha se cumprir nas nossas vidas novamente, que o Senhor ele venha fazer de novo, que nós venhamos experimentar novamente a plenitude do poder de Deus. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos uma igreja muitas vezes comprometida com o mundo, comprometida com o pecado. E por que isso? Porque falta o poder de Deus. Porque a grande maioria dos cristãos não consegue ter uma vida cristã estável, de vitória. Sua vida é de alto e baixo. Vem um pregador, faz um apelo, ele vem, recebe a graça de Deus, sai jubilando, e depois de um mês, ele já está lá embaixo de novo. O batismo com o Espírito Santo não é um momento, não é um evento, é o poder de Deus descendo sobre a sua vida. O Senhor Jesus, ele fala: olha, depois de ressuscitar dos mortos, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou enviar o meu Espírito, e Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo não somente Ele quer habitar a sua vida, mas Ele quer te encher por completo. Mas para que você seja cheio, existe uma condição. Ali em Atos 2, quando Pedro ele pregou o Evangelho ali, as pessoas foram impactadas pela palavra de Deus, porque Pedro ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade de Deus, e as pessoas ali ficaram ali compungidas em seu coração, e questionaram e perguntaram a Pedro: Pedro, agora o que a gente vai fazer? O que nós necessitamos fazer? E Pedro falou: arrependei-vos, e cada um de vocês sejam batizados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Vocês vão receber a plenitude do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo tem que haver arrependimento. Você tem que se arrepender de ter vivido uma vida longe da presença do Espírito Santo, dominada pelo seu ego, pela sua vaidade, pela sua vontade. Você tem que se arrepender disso. Você tem que se esvaziar de tudo aquilo que durante todo esse tempo esteve ocupando o lugar do Espírito Santo. De tudo aquilo que esteve ocupando o lugar do Espírito Santo. Porque na sua força, você não vai poder. Você não vai poder. O Senhor Jesus, Ele anunciou esse novo tempo. E você e eu, nós somos privilegiados de poder ter a oportunidade de experimentar o cumprimento dessa promessa. Porque muitos heróis do Antigo Testamento, muitos homens que fizeram coisas maravilhosas, tremendas em nome de Deus no Antigo Testamento, eles não tiveram esse privilégio. Essa promessa é exclusiva para os nossos dias, para os nossos tempos. Eles não tiveram esse privilégio. As pessoas, elas iam uma vez por ano apresentar sacrifício diante lá do sumo sacerdote no templo. As pessoas mais pobres apresentavam uma pombinha, se tinham mais recursos, um cordeiro. Mas elas apresentavam um sacrifício, e através daquele sacrifício o pecado delas era expiado. Mas elas saíam daquele lugar com seu pecado redimido, mas elas saíam igual. Elas saíam igual.
Elas iam ter que lutar contra o pecado, contra a sua própria vaidade, o seu próprio ego, na sua própria força, porque elas não contavam com a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Mas você e eu, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, porque nós temos a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo. E parece um absurdo, por isso que o profeta Jeremias, ele falava, olha, eu não entendo o que acontece com esse povo. Como que eles podem despreciar o Espírito Santo? Como que eles podem despreciar a fonte de água viva? E estar buscando se saciar em coisas que não saciam, que não matam a sede, que não levam a nada. Essa é a realidade da igreja dos nossos dias. Mas o Senhor, Ele deseja que essa palavra, ela venha a se cumprir na minha vida e na sua vida. Deus, mais que ninguém, deseja que você viva e ande na plenitude do Espírito Santo. Que você viva uma vida de autoridade, de poder, que você não seja mais dominado pelo pecado, pela sua carne, pelos seus desejos pecaminosos, mas que você viva uma vida de vitória. Para isso é o poder do Espírito Santo. Não é para você ficar aqui na igreja, pulando, saltando, isso é maravilhoso, mas o poder do Espírito Santo é muito mais que isso. Eu costumo dizer que o poder do Espírito Santo é para que eu seja um pastor melhor, é para que eu seja um cristão melhor, é para que eu seja um pai melhor, para que eu seja um filho melhor, para que eu seja um cidadão melhor, para que eu não viva uma vida escravizada pela mentira, pelo pecado, pelo engano de Satanás. Para isso é o poder do Espírito Santo, para que você viva uma vida plena em Cristo, para que você não viva uma vida vulnerável, para que você tenha autoridade espiritual, para que você tenha autoridade espiritual. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, se converteu ali como 3.000 pessoas, e os discípulos, eles se reuniam constantemente no templo, nas casas, e eram reuniões maravilhosas. Mas em Atos capítulo 8, fala que a perseguição alcançou a igreja. Ali, através de Saulo, se desencadeou uma grande perseguição sobre a igreja daqueles dias, e disse que os discípulos, todos eles, com exceção dos apóstolos, os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas todos os discípulos, eles foram dispersos por Jerusalém, por Samaria. E é interessante que os discípulos, eles iam, eles pregavam, eles anunciavam, e os sinais iam acontecendo. Mas aí você pergunta, mas como assim? Se os apóstolos, que eram os líderes daqueles dias, os pastores, eles não saíram, eles ficaram em Jerusalém. E como que os sinais aconteciam? Porque aqueles discípulos que foram dispersos, eles também foram revestidos da plenitude de Deus, eles foram revestidos da autoridade de Deus, e eles oravam pelos enfermos, os enfermos eram curados. Aparecia pessoas possessas por demônios, eles expulsavam os demônios, ministravam libertação na vida daquelas pessoas, porque o poder do Espírito Santo estava sobre eles. E o poder do Espírito Santo é para isso, para nos dar autoridade espiritual, porque existem situações e circunstâncias na nossa vida que elas vão ser transformadas somente pela manifestação do poder sobrenatural de Deus. Mas muitas vezes nós ficamos orando e pensando que Deus envia alguém
que venha sobre nós, que venha na nossa casa, e que essa pessoa seja um canal do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus na nossa vida, na nossa família. Mas o que Deus deseja é te dar autoridade, é te dar poder, para que você seja esse canal da manifestação do poder sobrenatural dele, aonde você está, aonde você for. Porque eu quero dizer para você, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não passa desapercebida. Não tem como ela ficar no anonimato. Não tem como ela passar inapercebível no lugar, no ambiente. Porque o que move ela é maior que ela. O que move ela é maior que a vontade, que os desejos dela. E a graça e o poder de Deus vai se manifestar aonde ela for. Porque não é por ela, é poder que está sobre ela. Conta a história de um evangelista em que ele era formoso, bonito. Disse que uma vez ele entrou numa fábrica de costura e havia várias mulheres lá trabalhando. E quando ele entrou naquele lugar, as mulheres todas começaram a olhar para aquele homem e ficaram ali impactadas, admiradas com a beleza dele, ficaram olhando para ele. Mas depois de alguns segundos, poucos minutos que elas estavam olhando para aquele homem, elas estavam de joelho, confessando os seus pecados. Porque aquele homem não tinha só uma hermosura natural, mas ele era cheio do poder do Espírito Santo. Aquele homem, ele não precisou pronunciar uma só palavra. Uma só palavra. Uma só palavra. Uma só palavra. Um jovem, eu não lembro agora o país desse jovem, ele ouviu o evangelho, os missionários pregaram para ele, e ele, quando ouviu o evangelho, que começou a ler a Bíblia, ele leu sobre o Espírito Santo. E nasceu dele a curiosidade de poder conhecer mais sobre o Espírito Santo. Mas aqueles missionários que pregaram para ele, eles não acreditavam que esse novo tempo era para os nossos dias. Eles acreditavam que essa promessa era somente para, o cumprimento dela foi somente aqui, nesse tempo, na igreja primitiva. E os missionários falaram: olha, nós não sabemos disso, mas nós sabemos uma pessoa que ela fala sobre isso, só que ele está lá em Londres. E aquele rapaz, ele conseguiu de alguma maneira ir ali, num navio ali, e chegou lá, e começou a buscar aquele missionário, e chegou na missão dele. E quando as pessoas perguntavam para ele o que ele veio fazer, ele falava que ele queria ser cheio do Espírito Santo. E aquele homem estava levando ele para conhecer Londres e mostrava toda a cidade ali, e falando para ele, e ele falou para aquele homem: olha, eu não vim aqui para conhecer essa cidade. Eu vim aqui porque eu estou sedento, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E interessante que eles pararam ali e começaram a orar. E o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E aquele homem falou para aquele jovem: olha, você já é cheio do Espírito Santo e você não sabia. Sou eu que necessito que você ore por mim. Nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Nós necessitamos vivenciar esse novo tempo. Da tristeza, ver a igreja preocupada com tantas coisas insignificantes. Não é verdade? Insignificantes. Se é pecado tatuagem, se é pecado piercing, se não é o dízimo, é do Novo ou do Antigo Testamento. O
dia que você for cheio do Espírito Santo, acabou isso. Acabou isso. Você não vai se preocupar com nenhuma dessas coisas. O que nós necessitamos é desse novo tempo. O que nós necessitamos é ser cheios do Espírito Santo novamente. E Deus, Ele tem pressa em nos encher do seu Espírito. Ele deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Da mesma maneira que Ele transformou a vida de Pedro quando ele foi cheio do Espírito Santo, Ele quer transformar a sua vida. Porque existem coisas na sua vida que é mais além da sua vontade, do seu querer. E necessita da manifestação do poder sobrenatural de Deus na sua vida. E o apóstolo Pedro, ele falou, olha, arrependei-vos, sejam batizados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para aqueles que estão longe. E para todos quanto Deus chamar. Deus já te chamou? Amém? A promessa é para você. O único requisito é você ter sede. O Senhor Jesus, Ele declarou, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O Espírito Santo, Ele quer fazer isso na sua vida. Quer que rios de água viva fluam do seu interior. Mas você tem que estar sedento, estar faminto pela presença dEle. Porque Ele está procurando homens e mulheres famintas pela presença dEle. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Porque eu sei que Deus, Ele quer te encher do seu Espírito. Ele quer te encher do seu Espírito. Ele quer que você experimente esse novo tempo. E eu quero dizer para você, não existe experiência mais maravilhosa. Depois da nossa conversão, que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a nova vida, não existe outra experiência mais maravilhosa do que você ser cheio da plenitude de Deus. E se você ainda não foi cheio, você está perdendo tempo. Porque o tempo está passando. E cada dia que você passa vazio, é um dia a menos que você poderia estar cheio do Espírito Santo. E a promessa, ela foi dada para todos aqueles que Deus chamar. A única coisa que você tem que fazer é vir até Ele e falar, Senhor, eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida. E você que ouviu essa palavra e quer experimentar esse novo tempo, quer ser cheio da plenitude de Deus, vem aqui. Nós vamos orar por você. E eu quero dizer para você que vai vir aqui na frente, que a partir de hoje, você possa começar uma búsqueda incansável. Que você possa dizer, Senhor, eu vou te buscar até que eu seja cheio da tua plenitude. Enquanto o teu Espírito, o teu poder não descer sobre a minha vida, eu não vou parar, Senhor, de te buscar, Senhor. Diga ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Tão sedentos de ti, vem, ó Deus. Ora, Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Espírito vem, Espírito vem. Oh, racalabala, furiambara, recalabalada, Espírito vem. Oh, racalabala, furiambara, quero convidar os pastores que venham nos ajudar a orar. Oh, racalabala, recalabala, ribalabala, recalabala, Espírito vem. Enche este lugar. Vem, Meu desejo é sentir teu poder. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda com todas as suas forças. E que você possa continuar buscando a presença do Espírito Santo. Aleluia.